você que chegou agora há pouco, seja muito bem-vindo, que a mão do Senhor seja sobre a tua vida e que as mais ricas bênçãos sejam por Deus estendidas até você. Amém. Eu vou estar dando seguimento à minha primeira fala, mas neste momento nós vamos trabalhar mais a ideia de desmistificar algumas ideias equivocadas que vai no nosso coração. Às vezes, por não termos paciência de esperar a ação de Deus no nosso coração, a gente acaba alterando a essência das coisas para obter de forma mais imediata os resultados esperados. E nesse momento eu quero trabalhar com você a alteração da essência. Quando eu cheguei para a igreja, eu entendi o seguinte, que eu deveria dizimar para pagar o salário do pastor e fazer com que a obra avançasse. Quando eu cheguei para a igreja, eu entendi que eu precisava ofertar, porque a oferta daria condições de esta igreja cada dia mais ser remodelada, tornar-se mais bonita, ter instrumento agradável, ou seja, para financiar a obra da igreja. Eu também entendi que eu precisava zelar do que como, do que bebo, para ter saúde. Não há nada de errado nisso. O grande erro é quando eu coloco isso acima do objetivo principal dessas ações. O que norteia a nossa vida deve ser 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa que se faça, seja feito para a glória de Deus. Se eu estou dizimando simplesmente para pagar o salário do pastor, eu estou fazendo algo bonito pela motivação errada. Se eu estou ofertando simplesmente para reformar a igreja, construir a igreja, eu estou fazendo algo bonito, mas com a motivação errada. Aquilo que não provém de fé, tendo como base a Bíblia, é pecado. Se eu cuido da minha alimentação simplesmente para ter uma saúde melhor, é um motivo interessante, é uma ação correta, mas a motivação não é bíblica. Quando eu cheguei para a igreja, um irmão vegetariano restrito, já de longas datas, e surpreendeu a igreja, porque ele estava comendo, de repente teve um problema e morreu na hora. E eu pude perceber, as pessoas se perguntavam, mas ele não era vegetariano? Ele não cuidava da saúde? Se eu estou cuidando da minha alimentação só para ter saúde, quando vier a morte, vai ser um tropeço para outros. Mas se eu estou cuidando da saúde, para que o meu corpo seja templo de morada do Espírito de Deus, aí é outra história. Eu estou fazendo isso visando a glória de Deus. E se Deus quiser me contemplar, me dando vida longínqua, aleluias. Mas o meu objetivo inicial é glorificar o nome de Deus na minha vida, para que o meu corpo seja templo do Espírito Santo, para que Deus, em Espírito Santo, habite em mim. Esse é o objetivo primário. Depois disso, quando Deus é glorificado, aí o restante fica a quesito de Deus. Quando eu oferto, se eu estou ofertando visando só o bem-estar da igreja local, quando o que eu ofertei, digamos que seja para o ar-condicionado da igreja, e o recurso é destinado para outra finalidade, eu vou dizer, o meu dinheiro não foi utilizado onde eu gostaria que fosse utilizado. Eu vou ver esta oferta, esse recurso como donativo. Ofertas na Bíblia não é donativo. É entendimento de uma redenção que seria executada para o Antigo Testamento e para o Novo Testamento. Quando eu oferto, é o entendimento de uma redenção que já foi executada na cruz do Calvário. Então, quando eu oferto, eu devo fazer tendo em vista a glória do Filho de Deus que me redimiu na cruz do Calvário, que pagou alto preço para me ter junto a Ele. Foi o melhor de Deus, o tudo de Deus sendo dado na cruz do Calvário. Quando eu dizimo, eu não devo fazer para pagar o salário do pastor. Eu não devo fazer para que a obra avance. Eu devo fazer porque eu reconheço Deus como possuidor de todas as coisas. E Ele é Deus em minha vida. E uma vez quando a minha obrigação com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é correspondida, o Deus Todo-Poderoso vai estender a mim aquilo que Ele acha justo. E aí Ele dirá à igreja o que fazer com o dízimo, com a oferta. É Deus quem vai dizer como deverá ser utilizado. De fato, Ele já
aqui se está revelado na palavra e buscamos seguir aquilo que está revelado na palavra. Não é de acordo com a minha vontade, o meu querer ou os meus projetos. Quando você separa o seu dízimo, quando você separa o dízimo e a oferta para trazer à igreja, você simplesmente separa dinheiro ou você expressa com esse recurso separado a adoração ao Senhor Deus eterno? Quando o seu filho olha você trazendo o envelope com o dízimo, quando seu filho percebe você trazendo o dinheiro para a oferta, ele vê expressão de adoração ou só dinheiro sendo trazido à igreja? Será que a postura de separar o dízimo e a oferta é semelhante ao momento que se separa o dinheiro da água, do condomínio, do gás, da luz? Será que existe oração? Será que existe reconhecimento de que Deus o abençoou de forma ampla e que agora, em reconhecimento às bênçãos de Deus, você traz o que a Ele pertence? Mas o entendimento que o que estará sobre a sua administração também pertence ao Senhor? Já houve algum momento na sua experiência de vida que você chamou seu esposo, sua esposa, filhos, todos sentaram juntos e você começou a dizer o porquê fazer aquilo? Falar assim: filho, o pai está separando aqui o dízimo, porque o pai percebe que Deus criou todas as coisas. O pai entende que Deus mantém tudo. O pai entende que Deus é dono de todas as coisas. E Deus comunicou verdades ao pai, dizendo que de tudo que o pai vier a receber, o pai deve honrar o nome de Deus, levando dízimos. E o pai está fazendo isso em reconhecimento de quem é Deus. Mas o pai também está separando a oferta. A oferta gira em torno de gratidão. E o pai tem 1000 motivos para ser grato a Deus. O pai é grato a Deus porque Deus brindou o seu papai dando sua mãe de presente. Nós somos tão felizes. Mas olha, parece que Deus queria dar ao papai mais felicidade e deu você. Você é lindo, meu filho. Você é o encanto da minha vida. Eu não sei como seria minha vida sem você. Deus me presenteou com você. O papai está tão grato. E por isso o papai está separando essa oferta. Mas olha, o que move também o coração de papai é o sentimento de gratidão que não pode ser anunciado em palavras. É uma gratidão que o papai não consegue expressar, que é a gratidão do que Jesus Cristo fez pelo papai na cruz do Calvário. Porque assim como Deus criou todas as coisas, na cruz do Calvário, Cristo deu a condição de Deus recriar em mim algo novo. Deus me deu condições de entrar por uma outra vez no Éden restaurado. Olha, quando o Pai oferta, é em símbolo também da redenção ofertada por Cristo na cruz do Calvário. E olha, o papai entende o seguinte: que se o papai colocar tudo no altar de Deus, tudo que tem e tudo que sou, o papai será devedor. Porque o que Cristo fez por papai na cruz do Calvário é impagável. A gente falou, é um feito imensurável. E você entende por que papai e mamãe separam dízimos e ofertas? Será que quando o seu filho vê você fazendo isso outras vezes, ele vai igualar ao dinheiro separado para pagar um funcionário, igualar aquela ação ao dinheiro separado para pagar um conta, ou verá aquela ação como sendo espiritual? Ele não virá à igreja, virá simplesmente um ritual, uma ação vazia. Cristo censurou esta questão dos rituais vazios. Em alguns momentos nós até nos aproximamos do gasofilácio, trazemos o recurso, mas em grande parte o ritual vazio, destituído de essência espiritual, destituído de essência bíblica. E a essência não deve ser alterada por conta das nossas necessidades. Quando eu entrava aqui, eu pude perceber que é um prédio que está em fase de melhorias. Eu entendo que para a amada igreja, o ofício de restaurar esse prédio está sendo árduo. A demanda financeira é muito grande. Eu não sei o que vocês estão fazendo, eu não sei como vocês estão fazendo, mas eu quero que todos aqui entendam que esta obra aqui não é sua, esta obra aqui é de Deus. E eu e você somos instrumentos de Deus, usados pelo Senhor, para que a obra de Deus se faça realizar de acordo com o projeto de Deus. Você não precisa fazer as loucuras que você está fazendo, visando ter esse ambiente melhor. Porque se essas loucuras estão fazendo simplesmente na ideia de que está fazendo um favor à igreja, um favor a Deus, é uma loucura destrutiva. Mas se é uma loucura conduzida pelo Espírito Santo
Deus orientou Isaías a pregar 2 anos luz, 2 anos pela mão. Orientou Oséias a casar com uma prostituta. Moveu o coração da igreja a abrir mão de tudo que tinha para favorecer a quem nada tinha. Então, se é loucura guiada pelo Espírito de Deus, faça, porque logo depois seu coração não irá reclamar tudo aquilo que você investiu na causa. Eu quero chegar aqui aos entendimentos com você sobre o que é dízimo e sobre o que é oferta. Eu fiquei muito feliz com algumas perguntas que me chegaram e quero buscar abreviar nesse discurso para dedicar um pouquinho de tempo para trabalhar a resposta a algumas perguntas. Homem de Deus, você pode naquela mesma tela. Vocês sabem o que é dízimo? O percentual do dízimo, por quem foi estabelecido, a origem, o propósito. Já ouviu falar sobre segundo dízimo na Bíblia? Já percebeu na Bíblia, em especial ali no livro de Deuteronômio, que chega um momento que o possuidor do dízimo administra o próprio dízimo? Já viram isso? Em Israel havia o chamado segundo dízimo, e esse segundo dízimo era em forma de oferta. Mas por que segundo dízimo? Porque o seu percentual girava em 10%. Esse era administrado pelo seu possuidor. Ele chamava viúvas, pobres e levitas. 2 anos era dessa forma, e no terceiro ano utilizado dentro do requisito dado por Deus, chamado segundo dízimo. Aqueles indivíduos de uma linha dissidente utiliza esta situação da Bíblia para dizer que eu e você podemos administrar o dízimo. Então, se você parar para observar, a Bíblia aponta o dízimo do Senhor e esse outro dízimo mais o entendimento de donativos. Não, é o outro, o mesmo que eu tinha apresentado a princípio. Certo? Então, quando se fala de dízimo, o entendimento claro é o percentual de 10%. É assim ou não? Vamos ver aqui no antigo Israel, o dízimo era separado de animais. A maioria vivia no campo como pastores, tinha animais. Então, se o indivíduo, e era assim, o requisito. Obrigado. Isso. O requisito. Ele tem 100 cordeiros, e aí tinha como se fosse um curral algo estreito, um corredor, e o pastor ficava com a vara. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Esta era de quem? Do Senhor, era separada para Deus. O dízimo podia ser aleijado, sim ou não? Não. Cego, sim ou não? Não. Com uma enfermidade qualquer, sim ou não? O dízimo podia. O critério apontado por Deus na questão do dízimo é o seu percentual de 10%. Dizimar 11% é certo ou errado? Dizimar 11% é errado. Dizimar 9% é errado ou é certo? Errado. Deus pontuou 10%, acabou. Nem mais e nem menos, é isso. Deus, ele aponta que o dízimo não tem o seu critério. Deus não é criterioso em relação ao dízimo na forma que é apresentado. Ele é criterioso no percentual. Por que isso? Deus está dizendo assim: eu estou assumindo os riscos. É uma parceria entre nós dois. Eu assumo o risco. Se o animal vem com defeito, isso é meu. Ele é meu. É uma parceria. Mas quando se trata de oferta, poderia ser um cordeiro aleijado com oferta? Poderia ser manta? E por que não? Nós vamos responder por que não. Então lá vem. Você já entendeu a ideia do santuário? No santuário havia o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. É assim no antigo Israel? Dentre os lugares, o lugar santo e o lugar santíssimo, qual era o mais importante dos dois? Qual dos dois? O santo ou o santíssimo? No lugar santo, o sacerdote entrava quantas vezes no ano? No lugar santo, o sacerdote entrava todas as vezes, todos os dias. E no lugar santíssimo, o sacerdote entrava quantas vezes? Nenhuma vez. Quem entrava no santíssimo era o sumo sacerdote. Não era assim? Pegadinha. Então, dado esse entendimento, entende-se que o santíssimo, ele é de um grau superior em importância do que o santo. O dízimo é santo ou é santíssimo? Biblicamente falando, o dízimo é santo ou é santíssimo?
dízimo é santo. Biblicamente falando, a oferta é santa ou é santíssima? Santíssima. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Levíticos. Vamos aqui folhear. Levítico, capítulo 6, verso 17, depois o verso 25 e o capítulo 7, verso 1. Diz assim: levedado não se cozerá, sua porção dar-lhe-á das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como oferta pelo pecado e oferta pela culpa. A oferta então é santíssima, sim ou não? É Bíblia ou não? A Bíblia está dizendo que é santíssima. Verso 25: falarão-lhe aos seus filhos dizendo: esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar onde se imolar o holocausto, se imolará a oferta pelo pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. No verso 29 você encontra a expressão coisa santíssima é. E no capítulo 7, verso 1, esta é a lei da oferta pela culpa. Coisa santíssima é. O que a Bíblia mais fala? A Bíblia fala mais sobre dízimos ou sobre ofertas? No seu entendimento, no seu ano bíblico, você ouve a Bíblia falar mais sobre dízimos ou sobre ofertas? Sobre ofertas. A Bíblia fala muito mais sobre ofertas. O dízimo é facilmente entendido, mas as ofertas não. Por que a Bíblia fala tão fortemente sobre as ofertas? Quando se fala em dízimo, a Bíblia declara o percentual do dízimo de 10%. E da oferta, a Bíblia aponta como sendo voluntária. É assim ou não? A oferta voluntária. Mas quando se trata de oferta voluntária, está visando o coração egoísta e mesquinho humano? Será que é de acordo com a minha vontade e o meu querer, que a oferta é de cunho voluntário? Você já parou para pensar que Deus ele especificou a oferta como sendo voluntária, por ver a oferta de valor imensurável, de uma preciosidade tal, que Ele não quis limitar a sua proporção? Por que a Bíblia fala mais em ofertas do que dízimo? Quando Cristo vem à Terra, Ele vem como dízimo de Deus ou oferta de Deus? Cristo vem como oferta. Você consegue entender por que a oferta é santíssima? Porque ela representa Cristo. Você consegue entender por que ela é voluntária? Porque ela é de valor imensurável. Quando Cristo vem, Deus não está entregando o melhor, Ele está entregando o tudo. E tendo isso em vista, a gente começa a entender um pouquinho melhor a importância e o significado da oferta na Bíblia. Quem é a oferta? É Jesus. Jesus é a oferta de Deus. João Batista fez essa leitura. Poderíamos trazer uma correção, porque é muito comum dizer assim: o que é oferta? Se transformasse a pergunta para a seguinte pergunta: quem é a oferta? Se perguntasse de usar João Batista, ele diria: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se perguntasse a João de Batista, escritor do Apocalipse, do Evangelho de João, ele diria assim: o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Jesus é a preciosidade maior de Deus. Meu professor de teologia, Oséias Caldas Moura, dizia bem assim: se Jesus tivesse pecado por palavra, pensamento ou ação, Satanás olharia para o alto e diria: Moisés, Elias, Enoque, desce, o cheque voltou sem fundo. Porque eles entraram sob a garantia de que o feito de Cristo na cruz do Calvário atenderia às exigências de Deus, a oferta deveria ser perfeita. Agora pensa no coração de Israel. A oferta santíssima como deveria ser? Um cordeiro de 1 ano, macho, primogênito e sem defeito. Era um cuidado tremendo. Primeiro ponto: não é toda a cria que nasce do sexo masculino. Havia as fêmeas e ele já perdia a oportunidade. E quando se nascia um macho, o pastor começava a computar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. E o cuidado, porque havia lobos vorazes. E aquela ovelha
e o pastor zelava daquela pequena ovelha para apresentar ao Senhor no entendimento de que era coisa santíssima. Quando a gente passa a ter isso em Cristo, o nosso entendimento sobre oferta muda. Durante muito tempo nós pregamos sobre dízimo e ocultamos à igreja a importância e o sentido da oferta. Quando eu oferto, eu estou ao mesmo tempo tendo uma postura semelhante a Deus. Quando eu oferto, eu preciso ofertar no sentimento que impulsionou Deus a entregar Cristo por mim. Num ato de amor inexplicável. Quando Cristo morre, Ele morre como referência de como deve ser a minha postura e a sua postura de oferta. É o dar de coração porque ama. Quando eu oferto, eu expresso amor, sobretudo ao que Cristo por mim fez na cruz do Calvário, e ao mesmo tempo outros são alcançados por esse amor expresso a Deus. Quando Cristo morre, Ele morre como oferta de Deus ao mundo, não ao judeu. E você vai entender, em muito nós questionamos algumas questões da igreja que chega e a gente não tem a razão teológica para isso. No passado, utilizou-se muito assim, a oferta apresentada na igreja, toda ela, em seu percentual absoluto 100%, ficava na igreja. Aí depois teve um tempo que falou, pronto, vai ficar na igreja 80% e 20% vai para a associação. Depois trabalhou a ideia, não, 60% fica na igreja e 40% vai para a associação. Quando eu recebi isso, eu estava na igreja local, eu não aceitei bem, porque veio a orientação, veio a recomendação sem a instrução teológica. Sem dizer que a igreja estava olhando mais claramente para a orientação bíblica e querendo ter uma postura bíblica de suas ações. Cristo morre, favorece Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. A oferta de Deus favorecendo o mundo. Quando eu oferto, tendo no meu coração o peso que foi do coração de Deus, eu devo ofertar tendo a visão do todo, do macro, do global. E quando a oferta ela é posta no item pacto, 60% fica nesta igreja local, para o favorecimento das necessidades da igreja, os 40% que vai para a associação, 20% fica na associação, e outros 20% é enviado para os projetos da igreja mundial. Só que desse que fica na associação, depois eu vou esclarecer para vocês como é que ele é distribuído, porque não fica ali para a operação das necessidades da associação. Ele retorna para favorecer algumas igrejas. Mais uma vez, quem tem um Fox branco? Fox branco. Quem tem um Fox branco está perto para ser guinchado. A multa é muito alta. Você já pode aproveitar o último chamado para a libertação deste boleto de cobrança. Ok. Espero que não seja nosso. Então, quando a oferta tem essa distribuição, é um aspecto de visão global. Então esse é um ponto que vale a pena ser visto. Quem chegou mais cedo pôde perceber que eu iniciei minha fala em Atos 2, 42 por diante. Na ação da igreja vender tudo que tinha, distribuir o produto à medida que as pessoas tinham necessidade. Todo o conteúdo do Antigo Israel, o Antigo Testamento, preparou os mais fiéis para Atos 2. Todo o nosso presente está nos preparando para a repetição de Atos em nossa vida. Quantos aqui duvidam que o livro de Atos vai se concretizar na experiência da Igreja de Deus na íntegra no futuro? Alguém duvida? Quantos creem? Pronto. Vamos ver aqui. Haverá derramamento do Espírito Santo em forma de chuva ser hoje, sim ou não? Sim. Haverá perseguição, sim ou não? Tudo. Homens pregando no poder, as multidões se convertendo, mas também haverá este ato de liberalidade total. Haverá este ato de liberalidade total. E quando isso vier a acontecer, eu vou ter um entendimento muito claro. Isso se dará antes do decreto dominical. A questão da liberalidade total, onde você vai estar abrindo mão de tudo que tem e colocando no altar do Senhor, vai se dar antes do decreto dominical. Eu tenho 3 evidências nos escritos de Ellen White que vai nortear minha caminhada para entender quando é que o decreto dominical vai chegar. Uma
claramente bíblica para evidenciar quando o decreto dominical vai chegar. Eu quero convidar você a folhear sua Bíblia até Apocalipse 13. Apocalipse, capítulo 13. Gente amada, se eu não estou sendo muito claro nas informações, você pode me interromper e fazer perguntas, ok? Apocalipse 13, versos 16 e 17. A todos, os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão ou sobre a fronte. Você deseja ter essa marca aí sobre a mão, sobre a fronte? Não é um chip, tá ok? Ellen White aponta essa marca como sendo para o futuro, como sendo o espúrio dia de adoração, que entra em confrontação com o do sábado. Então, o verso 17: para que ninguém possa comprar ou vender, senão quem tem a marca, o nome da besta, o número de seu nome. Quem é que terá a condição de compra e venda antes da volta de Cristo? Quem? Biblicamente falando, quem é que poderá comprar e vender? Quem tem a marca da besta. Alguém que faz planos de ter? Então, se não fazemos planos de ter, aquilo que temos hoje chegará um momento que perderá o seu valor. Porque se eu tenho dinheiro, ainda que seja em moeda em casa, ele vai perder o valor quando eu tentar uma transação. Se eu tenho uma linda casa e eu coloco placa de venda, eu não poderei vender, porque eu não tenho as credenciais dadas pelos governos que me autorizam para venda e para compra. Diante desse momento, alguns chegam a dizer que é o boicote financeiro ao adventista fiel do sétimo dia. Veja o que Ellen White fala sobre esse assunto. Virá tempo em que de modo algum poderemos vender. Logo sairá o decreto proibindo homens de comprar ou vender a qualquer pessoa, senão os que tenham o sinal da besta. Testemunhos, volume 2, página 44. Mas olha o que Ellen White também aponta. Preparo para o tempo de angústia. Casas em terra serão de nenhuma utilidade para os santos do tempo de angústia, pois terão de fugir diante da turba enfurecida. E nesse tempo suas posses não podem ser liberadas para o avanço da causa da verdade presente. Foi-me mostrado que é vontade de Deus que os santos se libertem de todo embaraço antes que venha o tempo de angústia. Façam o conserto de Deus mediante sacrifício. Se eles puserem sua propriedade no altar do sacrifício e ferventemente inquirirem de Deus quanto ao seu dever, ele lhes ensinará sobre quando dispor dessas coisas. Então estarão livres no tempo de angústia, sem nenhum estorvo para sobrecarregá-los. Aqueles que têm posses, é desejo de Deus que esses entrem em aliança com o Senhor, que desde agora já coloque tudo no altar do Senhor e diga: Deus, tudo pertence ao Senhor. Mas eu quero ouvir do Senhor o momento em que eu deverei vender tudo. Para alguns ele dirá quando vender e quando vender. Deus vai declarar o tempo certo para eu e você viver a mesma experiência da igreja de Atos 2, 42 a 45. Venderemos propriedades e bens e colocaremos no altar do Senhor recurso para avanço da obra do Senhor, mas antes de expressão de adoração e entendimento que o Espírito de Deus está nos comunicando grandes verdades que não seriam aceitas se fossem faladas por qualquer homem. Chegará um momento em que Deus comunicará a você de forma direta. O pastor testemunhava para mim o seguinte: o irmão vendeu a casa, fez um voto com Deus, vendeu a casa, foi até a casa do pastor e disse: pastor, aqui está o dinheiro para construir a igreja. Um saco. E o pastor disse: irmão, como é que o senhor conseguiu esse dinheiro? Não, vendi minha casa, vou morar com a minha sogra, vou morar de aluguel
eu fiz um voto com Deus que colocaria todo o dinheiro no altar do Senhor para que a igreja fosse construída. O pastor disse: não aceito isso, não é possível, não tem cabimento. E o irmão e o pastor viu ali aquela crise, travando a batalha, e o pastor se deu convencido quando o irmão disse: pastor, o senhor vai me fazer pecar contra Deus? O pastor entendeu o recado, tomou posse do recurso, injetou no projeto da igreja. Aquele homem, morando de aluguel, começou a fazer pão, foi ganhando espaço, ganhou alguns clientes, depois alugou um ponto, estabeleceu uma pequena padaria, comprou uma casa, comprou um terreno, fez a padaria, e as coisas foram se multiplicando. E anos depois o pastor saiu do distrito, voltou para fazer uma visita a ele. E ele começou a dizer ao pastor o que ele tinha. Ele disse: pastor, o que está em minhas mãos, logo será posto por mais uma vez no altar do Senhor. Porque eu sei que Deus está me favorecendo com recursos para que Ele seja glorificado com tais recursos. O que tenho não me pertence, pastor, é de Deus. Ele não está esperando ouvir o decreto dominical para consagrar tudo que tem ao Senhor. Ele já consagrou. E, gente, eu não sei se o que você tem já foi consagrado ao Senhor. Meu garotinho está por aqui, a minha esposa, e ele já foi consagrado ao Senhor. Meu filho está crescendo. Se ele vier a ser um profissional de êxito, aleluias, mas não é o meu objetivo principal. Se o meu filho vier a ser um aluno exemplar, aleluias, mas não é o meu objetivo principal. O meu objetivo principal é o que meu filho esteja disposto a morrer por Cristo. O meu objetivo principal é que meu filho viva um cristianismo autêntico. O meu objetivo principal é que meu filho tenha para com Deus uma experiência semelhante a que Enoque teve. O meu objetivo maior ao trazer esse assunto é levar você a mover o seu coração ao Senhor e entregar a sua vida por completo a Deus, tudo que você tem, tudo que você é. A esposa você chama de sua. A Bíblia até diz que o corpo dela pertence a você, mas legitimamente dono de todas as coisas é Deus. A sua vida, você diz a minha vida, mas ela pertence ao Senhor. E de acordo às decisões tomadas por mim e por você, Deus dará a mim e a você condições de vida eterna, ou Deus levará a mim e a você a morte eterna. Porque a vida minha pertence ao Senhor, tudo pertence ao Senhor. E quando nós olhamos para esses dois textos, bíblicos e do Espírito de profecia, nós percebemos que Deus está querendo nos conduzir por um caminho. E esse caminho é da liberalidade. Dízimos e ofertas apenas nos prepara para esse momento maior de entrega da vida. Eu dizia 3 itens que vai nortear o meu pensamento da aproximação do decreto dominical. O primeiro ponto é quando homens e mulheres, num ato louco, começaram a vender tudo e colocar no altar do Senhor. Lembra do capítulo 13 de Mateus, que vem falando de um homem que acha que está lavrando a terra, de repente ele acha um tesouro escondido, ele oculta tudo, vende tudo que tem para comprar aquele campo? Vamos ver isso aí. Deus vai dar a nós o entendimento que achamos o tesouro precioso, que a nova Jerusalém está por vir. E aí vai nos mover nessa direção. E aí todos vão nos chamar de louco. Mas nós seremos impulsionados pelo Espírito de Deus a esses atos de loucura, porque temos entendimento que a nova Jerusalém muito em breve virá. Outro ponto. Vi que se alguém se apegar à propriedade, não inquirir ao Senhor quanto seu dever, Deus não lhe fará conhecido. Se você não está na oração, não pedindo, não implorando de Deus quando é que eu tenho que vender tudo, Deus não vai anunciar. Ele espera que nós entremos em aliança com Ele no agora. Mais um texto. Frequentemente, o Senhor me tem revelado que muitos pequeninos vão ser levados ao descanso antes do tempo de angústia. Então, antes do fechamento da porta da graça e antes do decreto dominical, 2 coisas vão acontecer. Homens e mulheres vão abrir mão de tudo que tem colocado no altar do Senhor, e crianças de colo pequeno serão recolhidos por Deus à morte. E um outro ponto, eu não encontrei o texto, não tenho material que fiz a leitura, mas Ellen White vem destacando que homens piedosos não teriam condições de passar por esse momento de angústia, Deus levaria ao descanso. Então, quando eu vejo um bocado de crente vendendo tudo e colocando no altar do Senhor, eu estou vivendo agora pela fé, eu vou dizer: meu Deus, alguma coisa está acontecendo.
nossos gurizinhos descansando no Senhor de forma massiva, meu Deus, algo está acontecendo. Ver alguns piedosos mais velhos descansando, Deus, o decreto dominical está às portas. Mas eu quero dizer para você, qual é a maior das ofertas? A maior prova contra o egoísmo não será o dar, mas o render-se completamente. Paulo chega a dizer assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Libação é uma expressão extraída por Paulo do Antigo Testamento para as ofertas apresentadas ao Senhor em forma de vinho e de azeite. E o Novo Testamento é entendido como sendo a vida sendo entregue em sacrifício, o indivíduo sendo levado à morte como oferta ao Senhor. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o seu reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua verdade. Amém. Paulo está se colocando como oferta. A maior oferta que eu posso apresentar ao Senhor não é da prata e do ouro, mas é a da vida. Este mesmo Paulo que está dizendo eu vou morrer por Cristo, é o Paulo que diz assim em Filipenses 1, verso 21: o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Sabe, eu só vou encarar a morte como sendo lucro se eu aprender hoje a viver por Cristo, com Cristo e em Cristo. Se isso não acontecer, eu vou viver a deriva da vida espiritual. Eu vou ter uma postura deísta. Eu vou esperar o caminho do ceticismo. Eu vou questionar Deus em todas as questões da minha vida. Eu não viverei uma parceria redentiva com Deus. Paulo está nos desafiando a volver a vida ao Senhor e colocar a vida sobre o altar de Deus e dizer: Deus, a minha vida é o perfeito sacrifício que eu oferto ao Senhor. É a oferta da vida. É a prata e o ouro que mais interessa a Deus? Não. É a minha vida e a sua vida. Só que quando a minha vida está no altar do Senhor, tudo que possuo, tudo que tenho pertence a esse Deus. Nada é propriamente meu. Eu simplesmente administro algo que o meu soberano Senhor confia em minhas mãos. Minha gente, Jó, ele se viu como administrador do que pertencia a Deus. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o Senhor. A mim e a você compete ser fiel. Ser rico ou não compete a Deus nos fazer. A você e eu compete uma vida de serviço, de entrega e de louvor ao Deus Todo-Poderoso. Do contrário, o que temos feito acaba se assemelhando à figueira estudada na lição, frondosa, com muitas folhas, exuberante, de grande encanto aos olhos, mas sem fruto. Deus está nos convidando à entrega da vida. Paulo nos convida ao sacrifício vivo e sacrifício racional. E quando se trata de sacrifício, é sempre a disposição humana de romper com algo que lhe é do interesse. Eu preciso amar a Deus acima da minha própria vida. Eu preciso querer a Deus acima das minhas mais íntimas necessidades. A principal das minhas necessidades deve ser Deus. Eu dizimo e oferto, não por conta das necessidades da igreja. Eu dizimo e oferto como expressão de adoração ao meu Deus. Eu dizimo e oferto porque reconheço quem é Deus e o que Cristo por mim fez. E como resultado da expressão de fidelidade para com Deus, a igreja e o povo de Deus não passam por necessidades, porque quem cuida desta igreja é Deus. Eu sou pastor. Eu sou pastor. O que tenho como recebimento é resultado do dízimo. Mas eu nunca encarei que eu sou mantido pelos irmãos. Porque eu não quero humanizar as coisas espirituais. Eu sou mantido pela infinita graça e misericórdia de Deus. Você é mantido pela infinita graça e misericórdia de Deus. É Ele quem nos sustenta. Dele somos, por Ele fomos redimidos,
para Ele caminhamos. Logo, logo, Ele nos dirá: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ninguém que entrar no território celestial entrará conduzindo consigo posses terrenas, mas ele entrará levando consigo um bem maior, que é uma experiência viva, redentiva e edificante com Cristo Jesus. Essa é a nossa necessidade. A verdadeira riqueza é vindoura, e ela aguarda por você e por mim. E a maior das riquezas é a da vida eterna na presença de Cristo. Eu quero fazer 3 desafios. Primeiro desafio: quantos amados irmãos querem propor no coração e até mesmo pedir a Deus: Deus, me dê condições de, a partir de agora, viver tendo o entendimento de que na vida ou na morte eu devo viver para a glória do teu nome. Eu preciso ter do Senhor a coragem que teve João Rus de ser queimado vivo. Eu preciso obter hoje, Deus, a coragem que Jerônimo teve de ser queimado vivo e louvar o teu nome. Deus, eu preciso ter a coragem dos homens que foram martirizados no passado. Eu preciso ter um amor tão profundo que vença a morte. Eu preciso, ó Deus eterno, obter do Senhor um amor que hoje eu não tenho. Eu preciso desse milagre em minha vida, Senhor. Eu preciso deste milagre em minha vida. Eu tenho alguém que deseja receber este milagre e dizer: Deus, eu quero a coragem que teve Jerônimo, que teve João Rus, que teve Paulo, que teve Pedro, que teve Estevão. Eu preciso desta coragem. Eu preciso vir com o Senhor e estar disposto a morrer para a tua glória. Eu tenho alguém? Então eu quero orar e te apelo. Senhor Deus, os teus filhos propuseram no coração apresentar ao Senhor como forma de súplica um pedido. Dê a nós coração ousado. Dê a nós a disposição de servir ao Senhor de todo o nosso coração, de viver para a tua honra, para a tua glória, de vivermos cada dia nesta terra como se fosse o nosso último dia, portanto glorificando e bendizendo o teu nome. E que diante da morte, Deus eterno, possamos romper com as ideias terrenas e nos ligarmos por completo nos teus projetos, certos de que a morte não nos silenciará por muito tempo, porque o Senhor é a ressurreição e a vida. Que amemos ao Senhor acima da nossa própria vida. Faz esse milagre em nós, em nome de Jesus. Amém. Segundo desafio: esta igreja tem suas 1000 necessidades. Eu quero convidar você a, quando ofertar nesta igreja, não ofertar visando as necessidades desta igreja. Eu acho que vocês querem melhorar ali a parte de estacionamento, querem melhorar a fachada, talvez melhorar um outro ambiente. Eu quero convidar você, em nome de Cristo, que quando ofertar, não oferte tendo em vista a necessidade da igreja. Oferta tendo em vista o que Cristo fez por você na cruz do Calvário, para que a sua oferta tenha peso de amor. Ellen White diz que a mais lutuosa oferta, destituída de amor, se torna paupérrima aos olhos de Deus. E, gente, oferte tendo em vista a exaltação do nome santo de Deus. E se Deus moveu o seu coração para mudar de uma única vez o quadro desta igreja, se é pelo mover do Espírito, faça. Se é pela ação de Deus, faça. Mas se é pela necessidade da igreja, guarda o que você tem. Porque o meu Deus não está à beira de uma esquina esmolando recursos. Ele é dono da prata e do ouro. Terceiro apelo que faço é que você se firme nos caminhos do Senhor, na fidelidade no tempo, tendo o seu momento com Deus, e na fidelidade na prata e no ouro, sendo fiel dizimista, sendo fiel pactuante. E que você seja fiel ao Senhor no cuidado do seu corpo, porque Ele é o ambiente onde o Espírito de Deus habita.
existe nada mais belo nesta igreja do que você ser o templo do Espírito de Deus. Se vivemos assim, viveremos como vencedores. Que o Deus poderoso continue visitando nosso coração e fazendo a sua grande obra. Porventura, é desejo seu dizer sim a cada convite feito e pelo poder de Deus viver esses convites na sua essência? Então oremos. Grande Senhor Deus, mais um chamado dos céus foi atendido pelos seus. Que o Teu Espírito Santo não apenas esteja junto a nós, mas que Ele faça morada em nós, que seja uma morada permanente, e o Senhor tenha a liberdade para fazer em nós a reforma e o reavivamento tão necessário à nossa vida. Traz a cura que precisamos, cura no casamento, cura na relação com os filhos, cura nos negócios, cura emocional, cura física, cura espiritual. Sara a Tua igreja, porque Tu és Deus de impossíveis, e nós glorificamos por tudo em nome de Jesus. Amém. Vocês ainda suportam mais 10 minutinhos só para eu trazer a resposta de algumas perguntas que me foram feitas pelo WhatsApp? Por favor, meu Deus. Ele vai estar projetando, é o PowerPoint, ok? Aqui está. Gostaria de saber se há uma distinção predeterminada para as ofertas de fundo de diversão, ou se tenho a liberdade para dizer o destino. No passado, o fundo de diversão funcionava muito e era assim: alguém tinha um laranjal, ele separava um pé de laranja, dizendo: tudo que essa laranja produzir será separado, vendido, e o dinheiro será transformado em fundo de diversão. Era uma oferta, que essa oferta tinha a liberdade de ser utilizada ou destinada pelo ofertante. Então, se ele buscasse favorecer o desbravador, tudo bem. Se ele quisesse favorecer a igreja, ele poderia fazer. Então, o fundo de diversão no passado funcionava dessa forma. Hoje, o fundo de diversão, se você coloca no seu envelope do fundo de diversão, a distribuição será 60-40. 60 fica na igreja e 40 vai para a associação. Mas comumente, quem era o praticante do fundo de diversão? Aquele que é dizimista e que é pactuante. Aí ele abre esse caminho do fundo de diversão. Entenderam? Ele é dizimista, ele também é pactuante, e aí o fundo de diversão ele tem a liberdade para direcionar esse recurso. Então ele utiliza esse recurso como ele bem achar melhor. Porque os primeiros quesitos da vida cristã ele já está colocando em prática, que é do exercício da fidelidade no dízimo, da fidelidade como ofertante e pactuante. E diga-se de passagem, Deus ele sempre apresentou a forma como deveria ser utilizado dízimos e ofertas, em especial algumas ofertas apontadas por ele. Havia em Israel uma oferta, e essa oferta era dada, era uma peça de prata no valor, no peso de 6 gramas, e todo homem na idade maior que 20 anos, uma vez por ano, tinha que trazer esse tributo ao templo. Para que esse recurso servia, e foi destinado por Deus, para os reparos da casa do Senhor. Então Deus, ele apresenta a necessidade e ele diz onde ser utilizado. Então o fundo de diversão é mais ou menos uma apropriação de ideias do Antigo Testamento para o favorecimento da igreja hoje. Sou profissional liberal, não tenho renda fixa. O mês mal deu para pagar as despesas do lar. Mesmo assim tenho que dizimar. Dízimo não é resultado de sobra, dízimo é resultado daquilo que temos em abundância. Dízimo acaba sendo um ponto de exercício pleno de fidelidade. No pouco ou muito a bênção de Deus chegou. E quando olho para a Bíblia, eu não vejo Deus que nos abençoa aquém da nossa necessidade. Eu desafio qualquer um a me apontar alguém que vai até Deus em busca de um milagre e recebe simplesmente o que pediu. Nos dias de Eliseu, a mulher estava em crise, o marido morreu, os credores batendo a porta, querendo levar os filhos como escravo, e ela procura Eliseu. Eliseu diz: o que você tem? Eu tenho azeite. Então tá, pegue muitas vasilhas, despeje o azeite. E assim ela fez.
vendeu o azeite, pagou os credores, acabou o dinheiro, sobrou. Ela pediu apenas dinheiro para pagar, sobrou. Deus, Ele nunca dá simplesmente o que nós pedimos. A mulher, 12 anos, sofrendo com fluxo de sangue, ela vai até Cristo em busca do quê? De uma cura. Ela tem a cura? Só fica na cura? A tua fé te salvou. Parte meu, queria também uma cura, não foi? Jesus perguntou: o que é que você quer? Eu quero voltar a ver. Sim, ele voltou a ver. Só isso? A tua fé te salvou. Uma multidão que seguia a Cristo, faminta. Os pães são multiplicados. Eles comem aquele pão regrado, cada um uma porção limitada. Comem abundância. Sobrou pão? Sobrou. O maná durante 40 anos. Faltou o maná, exceto o sábado. Quando o povo do deserto reclama: eu quero carne, eu quero carne, eu quero carne. Veio carne? O povo morreu de tanta carne. Deus nunca dá simplesmente o que pedimos. Mas aí você diz: mas pastor, eu sinto que falta. O sentimento de incontentamento ou do que falta quase sempre é resultado da má gestão, da má administração do que nós temos. É buscar viver uma vida incompatível com as nossas entradas. E aí a gente atribui a Deus a nossa crise. A pessoa que me fez a pergunta entenda isso aqui não como sendo uma indireta a você, mas orientação esclarecedora a todos nós. Mas a pergunta que ela fez foi simples. Sou trabalhador liberal, dentro do mês eu não consegui nenhum recurso para as despesas fixas, básicas. Tenho ser dizimista? Tenho. Biblicamente, sim. Se está se fazendo visando a glória e a exaltação de Deus, sim. Adoração ao Senhor é em tempo de crise e em tempo de bonança. Outro, quando calculo os meus dízimos, calculo sobre o meu salário bruto, estou certo? Certíssima. Se calcula sobre o salário bruto. Eu só gostaria de buscar corrigir não mais este pronome possessivo meu dízimo. De quem é o dízimo? De Deus. De Deus. O trabalho é meu, mas o dízimo é de Deus. Então, quando eu separo os dízimos do Senhor, eu separo do bruto ou do líquido? Do bruto. Do bruto, do montante. Se no contra-cheque tem lá 2.000, mas descontou tudo e você recebeu apenas 1.000, dizima de 2.000, que é o valor bruto. Mas pastor, lá na frente eu não vou me aposentar, não vou estar pagando. Espera aí, se você morrer antes, vai morrer na infidelidade? E se chegar na aposentadoria, será que Deus vai buscar arrancar de você o que lhe é indevido? O que não é devido? Quem é mais honesto, você ou Deus? Se você está no mercado e dá um dinheiro para a menina e ela te dá um troco a mais, você devolve? Será que Deus não vai fazer o mesmo? Aqui, da oferta geral, aquela que não é específica para algo da igreja local, retorna algum percentual para a igreja que recolhe? Pacto. Fica 60% na igreja, 40% vai para a associação e é distribuída para o mundo e para algumas necessidades básicas. A depender da necessidade da igreja e do recurso que tem em caixa, ela pode retornar. Não existe um percentual. Ela pode retornar dentro da necessidade e das condições gerais, porque nós olhamos a necessidade nossa. Outro dia eu fui pregar numa igreja, na verdade me mostraram uma foto, onde quando chove não tem culto, porque alaga a igreja. Eu fui pregar numa outra igreja em que os irmãos estão congregando num ambiente à parte, porque a igreja caiu e estão congregando numa instalação da igreja batista. Aí eu pergunto, na visão de um administrador, quem tem maior necessidade? Os irmãos da igreja Judina ou os irmãos que estão congregando no ambiente da igreja batista? É mais ou menos um pai que ajunta o recurso dos filhos e agora tem que decidir quem é que vai ser beneficiado com uma porção naquele momento. Ou que está descalço ou que está com o tênis rasgado. E aí o pai vai favorecer quem? O descalço. O tênis rasgado consegue segurar um pouquinho. É mais ou menos nessa direção. Ao doar minhas ofertas, estou ajudando os campos missionários? Sim. Meus dízimos ajudam nas despesas da igreja local? Não. Utilizar os dízimos nas despesas da igreja local é antibíblico. É incoerente com o que
que é apresentado na Bíblia. Fazer isso é um golpe contra as nossas convicções doutrinárias. Fazer isso é um golpe contra as nossas convicções doutrinárias. Se em algum momento a igreja disser assim, a partir de hoje nós vamos utilizar o dízimo, a igreja como associação disser, nós vamos utilizar o dízimo para construir escola, hospital, associação, isso, aquilo, outro, eu entrego a credencial, porque ela deixa de ser igreja bíblica. Mais outras perguntas? Como funciona a distribuição dos dízimos e ofertas? Se vendo um imóvel que foi comprado da minha renda, renda essa que já gerou a devolução do dízimo, devo dizimar o valor da venda? Sim. Aí eu vou trazer. Você pode colocar aquela projeção? Então, dentro dessa venda, o indivíduo fez a venda, ele comprou por 100 mil, vendeu por 200 mil. Houve lucro? Houve lucro. Ele abate a questão da inflação e aí ele tem o lucro real. Dentro do lucro real, já abatido a inflação, ele dizima. Porque ele não está dizimando do total dos 200 mil. Ele vai dizimar daquilo que foi lucro, que seria 100 mil, abateu a inflação, digamos que ficou 80 mil, é desses 80 mil que ele dizima. Mas se ele comprou por 100 mil, ele gastou 50 mil e vendeu no final por 200 mil, abateu a inflação, ele teve lucro real 30 mil. E é desses 30 mil que ele dizima. Certo? Nesse ponto. Aqui. Você vai receber logo uma revista chamada Mais Destaque. E a revista Mais Destaque vai trazer essas informações. Como é que funciona a distribuição do dízimo? Do que é dizimado nesta igreja, 70% fica na Associação Bahia para administrações gerais. Se você vai participar de um treinamento, e é num hotel, é num clube, tem alimentação, tem material, tudo aquilo ali é resultado do dízimo. O aluguel pago é dízimo, o material confeccionado é dízimo, tudo que chega, de certa forma, vista por nós como gratuito da igreja, é fruto do dízimo. Então é para esse fim que fica 70% dizado nesses pontos. Aí os funcionários da associação recebem com dízimo, os obreiros da associação recebem com dízimo, os pastores recebem com dízimo. O funcionário da escola recebe por dízimo? Não, o funcionário da escola, ele recebe das mensalidades que são geradas ali na própria escola. Mas se a escola tem um capelão, ele recebe do dízimo? Sim. O capelão, por ser instrutor bíblico, ele recebe do dízimo. É o aspecto bíblico, espiritual, a igreja mesmo na escola. Então é 1,5%. Para Novo Tempo vai 2,5%. Então eu sou anjo da esperança duas vezes. Eu sou anjo da esperança por ser dizimista. Eu também sou anjo da esperança por estabelecer um plano junto a Novo Tempo. Então todo mês é descontado da minha conta corrente um valor. Então de tudo que você dizima, 2,5% é destinado ao projeto do Anjo da Esperança. Aquela forte promoção do Anjo da Esperança para agregar doadores visa sobretudo os não adventistas. Tem espaço para nós adventistas também, como Anjo da Esperança, um doador à parte. Mas, a priori, todos nós somos. Existe um repasse que vai para a União Leste Brasileira, que é 10%, e outro repasse que vai para os colégios, que vai de 1% a 6%. Como é que é isso, pastor? A Associação Bahia trabalha em percentual de 6%, porque são muitas escolas e a grande maioria tem alguém na capelania. Mas escolas, campos como o de Juazeiro, que tem 2 escolas, eles utilizam apenas 1%. E o outro valor eles podem aplicar nesse ponto aqui para injetar mais na área missionária da igreja. Para a divisão sul-americana vai 10%. A divisão sul-americana, desse valor que chega para eles, eles repassam um percentual para a associação geral. Então vamos aqui. Pode deixar ali, por favor, de Deus. Aqui está o campo da oferta. Aqui é dízimo e aqui é oferta. Está ali a igreja local. Você, a igreja, a distribuição. Igreja, associação, mundo. Tem uma outra página aí, pode colocar, só para eu informar aqui para os irmãos. E aí já finalizo as perguntas feitas, tá? Eu acho que está abaixo dessa.
Pronto. 60% da igreja local. Os 20% que vai para a igreja mundial acontece da seguinte forma. Volta lá, nome de Deus, por favor. Dos 20% que vai para a associação, para a igreja mundial, ele é distribuído da seguinte forma: 85% favorece campos missionários na construção de igrejas, de hospitais, de escolas. Um outro percentual, ele vai estar favorecendo isso. 14,6% estará favorecendo os projetos da escola sabatina. Os 20% que fica na Associação Bahia, ele é distribuído da seguinte forma: 70% fica na Associação Bahia. Dos 20%, 70% fica na Associação Bahia, 18% vai para a União Leste Brasileira e 12% vai para a Divisão Sul-Americana. Porque cada um desses tem suas necessidades especiais. Outro dia, a Associação Geral estabeleceu um projeto de, nas 600 maiores cidades do mundo, estabelecer uma igreja que fosse uma igreja especial. E para Salvador foi sonhado uma igreja na Paralela. E a Associação Geral mandou cerca de R$1 milhão. De onde veio esse dinheiro? Fruto do esforço da igreja conjunta em todo o mundo. Então, 600 lugares do mundo foram favorecidos. Alguns lugares receberam uma quantia maior do que outros. Porque comprar um terreno em Salvador é diferente de comprar um terreno em Ilhéus. Comprar um terreno em Salvador é diferente de comprar um terreno em Feira de Santana ou Juazeiro. Então esse recurso vem como sendo uma alavancada para que a obra avance um pouquinho mais e que as igrejas consigam atender o público hoje que é exigente, mas que chega até a igreja para receber a essência da vida cristã, da vida espiritual, as doutrinas bíblicas puras e cristalinas de acordo com assim diz o Senhor. Então é percebido que o dízimo ele não fica todo na associação, ele tem uma distribuição para o favorecimento de todo mundo. Entenda, existem lugares na África que você jamais irá, mas que o recurso que Deus colocou em suas mãos tem chegado até ele. Do dízimo que vai para a associação geral, eles utilizam uma parte para a manutenção do escritório e uma grande parte, cerca de 70%, é destinado para campos com grandes crises como a região da África e esses países da janela 1040. É um desafio tremendo. O pastor Yuri, eu estava conversando com ele ontem, ele está pensativo, pesaroso e suplica oração. Todo ano o governo mongol ele estabelece uma série de regras para licenciar qualquer missionário ou comunidade de igrejas na região. E para este ano está muito burocrático, uma série de detalhes estão sendo ali observados. E a dependência do pastor Yuri na Mongólia será resultado dessa aprovação. Se a igreja não tiver condições de ter sua comunidade, o pastor Yuri volta para o Brasil. Quem é que está mantendo o pastor Yuri lá? A infinita misericórdia de Deus derramada sobre a igreja, Deus movendo a igreja à fidelidade, tem sustentado o pastor Yuri e tantos outros missionários que estão pregando, correndo o risco de perder a vida, mas eles vão perder por uma causa justa, nobre e edificante. Cristo Jesus em nós, através de nós, para a honra e glória de Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe a todos, que ilumine. Pastor Carlos, obrigado pelo convite. Alguma pergunta, algum ponto a ser esclarecido da parte dos amados irmãos e amigos? Tudo certinho? Posso cantar com vocês só uma música? Eu te amo, a Deus? Pode ser? Quero convidá-los a colocar-se em pé. Você puxa aí, viu?
Senhor Deus, trabalhe em nosso coração, levando-nos até a mente de Cristo, de que quando as pessoas nos perguntarem quem nós somos, possamos responder a semelhança de Paulo: quanto a mim, não sei quem sou, mas uma coisa sei, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que essa seja a nossa resposta, para a tua glória e honra, em nome do amado Cristo Jesus.